Todo mundo pronto para a gente continuar? Retomando aqui. Sim? Prontos? Então, vamos lá. Vocês estão me ouvindo direitinho? Vendo a imagem direitinho? Estão? Sim. Então, nos últimos dias, né, nós conversamos sobre muitas funções. Nós conversamos sobre atenção, sobre memória, sobre linguagem, né? Falamos sobre várias funções que são utilizadas aqui, avaliadas aqui na avaliação neuropsicológica. E eu lembro que eu contei para vocês histórias que envolviam atenção, histórias que envolviam memória. E nessas histórias, vocês tinham um estímulo auditivo, que era a Núbia aqui falando. Mas vocês também tinham um estímulo visual, na verdade, que era da imaginação de vocês. O que vocês imaginavam que era a imagem, que era o movimento da história que eu estava falando para vocês. A percepção sensorial é esse conjunto, né? Robert Sternberg ele fala que é o conjunto de processos psicológicos pelos quais as pessoas reconhecem, organizam, sintetizam e fornecem significação às sensações recebidas dos estímulos ambientais. Eu lembro que eu falei para vocês assim, olha gente, a gente recebe um estímulo ambiental pelos sentidos. Então, eu posso receber um estímulo sensorial pelo olfato, né? Quando tem o cheiro de um bolo no forno, pronto, recebi um estímulo sensorial. Mas quem vai me dizer que aquele cheiro é o cheiro de um bolo, que eu gosto daquele bolo, que eu gosto do bolo quente, que dá um significado para aquele cheiro que eu estou recebendo do ambiente externo, é o meu cérebro. Então, eu posso receber estímulos o tempo todo, ao mesmo tempo, visual, auditivo, tátil, e não processar esses estímulos, não estabelecer significado para esses estímulos naquele momento. Então, meu cérebro acaba escolhendo um estímulo que está em mais evidência para ele, para dar significado naquele momento. Vamos lá. Cadê os meninos? Vou procurar os meninos, né? Eu sempre dou o exemplo da questão da fome, de quem tomou café da manhã hoje, do sistema hormonal, não é? Eu sempre não falo isso para vocês. Dentro desses estímulos, existem estímulos internos e estímulos externos ao sujeito. Mas vamos pensar o seguinte, a última pergunta que eu fiz para essa turma foi assim, quais são os estímulos que vocês estão recebendo aí agora, nesse momento? Vocês lembram disso? Vocês me falaram, né? Do som, da temperatura. Pronto. Mas vocês estão processando, tendo consciência de todos esses estímulos? Falando, eu estou numa temperatura adequada. Ou, estou escutando a professora falando, estou escutando o cachorro latindo, estou percebendo o avião, né, que está passando por cima da minha casa nesse momento. Ou tem um foco a percepção de vocês? Geralmente, a gente não consegue perceber todos esses estímulos ao mesmo tempo que a gente está recebendo. A gente percebe o tempo todo, porque a gente está recebendo, tá? Mas a gente não atribui significado a todos eles, que a gente está recebendo. Então, eu estou aqui dando aula para vocês. Eu estou recebendo estímulos internos, estou recebendo estímulo do tato, no sentido, a mesa, eu estou encostado numa mesa, tem um estímulo tátil aqui. Eu estou percebendo esse estímulo tátil? Não, eu não me dou conta dele, meu cérebro não está me dando a informação sobre esse estímulo tátil. Mas ele está recebendo e ele está decodificando como algo que não está me prejudicando, que é um estímulo neutro, não está me trazendo nenhum mal. Agora, se eu estivesse aqui dando aula para vocês e eu encostasse o braço numa mesa cheia de espinhos, o meu cérebro ia receber como dor, ia decodificar essa mensagem, né, que veio pelo estímulo tátil, e aí ele ia me dar uma resposta. Então, eu ia ter a percepção de uma mesa cheia de espinhos.
Vocês conseguiram perceber a diferença de receber estímulos sensoriais e processar, dar significado a esses estímulos sensoriais? Ok? Fácil, né? Nós recebemos multi-estímulos e esses estímulos são recebidos e são decodificados pelo nosso cérebro ao mesmo tempo. Mas a nossa percepção vai ser em cima daquilo que é importante naquele momento, que é mais relevante naquele momento. O resto vai entrar como um estímulo distrator, tá ali, né? E pode ou não prejudicar o seu foco no que realmente interessa. Vamos lá. A Ingrid, que acabou de levantar aí, ela tá com um bebê no colo. É dela o bebê? Não? Ela tá com... Ah lá. Ela está com um bebê no colo, não é? Esse bebê no colo da Ingrid, ele funciona como um estímulo distrator, ele funciona como um estímulo sensorial, ele funciona porque ela está pegando nele, ela está sentindo o toque dele. É um estímulo sensorial no sentido tátil, mas ela está ouvindo o barulhinho dele. Não está ouvindo, Ingrid, o barulhinho dele? É um estímulo auditivo. E a professora está falando, é um outro estímulo auditivo. Tudo isso está aparecendo ao mesmo tempo para a Ingrid. Quando ela consegue manter o foco aqui na professora falando, quer dizer, o meu cérebro deu significado para aquilo que a professora está falando. Quando ela não consegue manter o foco no que a professora está falando, o cérebro dela provavelmente estará conectado mais fortemente a um outro estímulo, que pode ser o cheirinho do bebê. Um estímulo olfativo. Isso vale para quando vocês estão comendo e assistindo aqui a minha aula também. Certo? Então, o que nós temos? Nós temos estímulos multissensoriais sendo recebidos ao mesmo tempo, internamente, externamente, e o nosso cérebro decodificando todos esses estímulos, porque o cérebro precisa dizer se a gente está correndo algum risco com aquele estímulo. Precisa dizer para a gente se pode permanecer ali, né? E que tudo bem, que ele pode continuar recebendo aquele estímulo. Então, isso é a percepção sensorial, nós estamos mergulhados nisso. Se a gente estivesse aplicando um teste numa criança e tivesse o som, né, do cortador de grama ligado perto do laboratório, eu poderia aplicar esse teste de atenção naquele momento? Não. E aí a gente volta lá para psicodiagnóstico infantil, quando eu falo assim, olha, a gente precisa ter cartas na manga. A gente precisa ter um planejamento da sessão, mas a gente precisa ter outros 3 planejamentos para a mesma sessão. Por quê? Porque pode ser que naquele dia tenha um estímulo distrator que não permita uma avaliação de atenção. Qual o estímulo distrator? Eu dei o exemplo do externo, que é a questão do cortador de grama. Mas poderia também ser um estímulo interno. A criança está com sono. Se ela estiver com sono, como que eu vou aplicar teste de atenção? Como que eu vou aplicar teste de memória? Isso é importante para a gente, inclusive, combinar o horário de atendimento, tanto de uma avaliação neuropsicológica quanto de um psicodiagnóstico. Ah, não, na minha agenda só tem horário 8 horas da manhã, mãe. Tem que trazer ele esse horário, porque eu só tenho horário de 8 horas da manhã. E eu vou aplicar testes numa criança 8 horas da manhã, que ela dorme 1 da manhã e que geralmente ela acorda às 11. Olha quantos detalhes, gente, estão envolvidos numa avaliação neuropsicológica ou num psicodiagnóstico infantil. Eu preciso considerar a realidade daquele sujeito, inclusive, para marcar o horário das sessões. Porque senão o estímulo distrator vai impedir a fidedignidade dos testes. Falem agora. Quem tem alguma coisa para falar, por favor, fale. Núbia, eu tenho uma dúvida. Tem como fazer uma avaliação neuropsicológica em pacientes que estão na UTI? Depende do que está preservado nele na UTI. Por exemplo, tem paciente que faz uma cirurgia de retirada de tumor, tá?
e ele fica na UTI, porque ele acabou de sair da cirurgia. O que a gente quer é verificar justamente, num primeiro momento, o que foi prejudicado. Num primeiro momento, o que está preservado. Isso conta muito do prognóstico do paciente. Entende? Então, estar na UTI não vai impedir, Gabi, a avaliação neuropsicológica. Às vezes até pede, chama por uma avaliação neuropsicológica. Certo? Agora, sujeito não está entubado. Não tem como realizar. Ok? O que mais, gente? Será que idade impede uma avaliação neuropsicológica? Acho que não impede, mas que precisa de adaptações, né, de acordo com cada idade. Uhum. E aí, Luciana, olha que interessante. Há 2 anos atrás, quando eu fazia essa pergunta, eu falava para vocês assim: olha, gente, não impede, mas, por exemplo, aqui no Brasil, nós não temos uma bateria de testes para crianças menores de 5 anos, menores de 6 anos. Então, eu vou fazer uma avaliação, mas eu vou fazer toda qualitativa. Eu falava desse jeito. Gente, eu estou gravando a aula? Alguém pode me dizer se eu estou gravando a aula? Tô? Ah, meu Deus, ainda bem. Então, aí eu dizia 2 anos atrás, Luciana, eu falava assim, gente, a gente vai fazer uma avaliação, mas ela vai ser qualitativa. Por quê? Porque eu não tenho como, não tenho testes padronizados no Brasil para crianças menores de 6 anos de idade. 2 anos atrás, tá? Agora, eu digo para vocês assim, nós temos testes que a gente utiliza com crianças de 2 anos, 3 anos. Então, sim, podemos fazer uma avaliação neuropsicológica em qualquer fase do desenvolvimento. Luciana está certinha. O que vai variar? Vou usar uma maior quantidade de testes padronizados, uma menor quantidade de testes, né, quantitativos. Vou utilizar um maior número de dinâmicas, um menor número de dinâmicas. Vou fazer maior número de entrevistas, menor número de entrevistas. Vou observar a criança na relação com a família. Às vezes eu preciso levar para dentro do consultório o irmão mais velho. Às vezes eu preciso levar a mãe da criança para observar linguagem expressiva, linguagem compreensiva, estabelecimento de vínculo. Estou fazendo avaliação neuropsicológica. Eu quero que vocês entendam que a avaliação neuropsicológica, ela não está condicionada a testes padronizados. Mas é sempre muito bem-vindo e é sempre bom que ele esteja presente. Agora, se eu estiver, né, atendendo um paciente que eu não tenho condições de aplicar testes por algum motivo, e aí vale, Gabi, até a questão da UTI, por exemplo, né, do que está comprometido naquele sujeito. Às vezes eu posso utilizar dinâmicas, às vezes eu posso observar esse paciente. E vai valer, sim, a observação no intuito de fazer uma avaliação neuropsicológica, ela é muito importante. Nunca pensem numa avaliação, porque eu apresentei o protocolo hoje para vocês, né? Aí vou lá, apresento, vou avaliar a função memória, função linguagem, função atenção, função... Pronto. Aí, imediatamente, a gente já fala, né, que tem os testes que a gente vai poder utilizar ou não. Mas eu não quero que vocês tenham a ideia de que avaliar uma função esteja condicionada ou restrita à aplicação de um teste quantitativo. Às vezes, e muitas vezes, além do quantitativo, eu uso instrumentos qualitativos. Ou às vezes eu não tenho como usar quantitativo. Tudo bem? Então vamos lá. Professora, Quem? eu... Peraí, deixa eu ver aqui. Fala, Tá amor. sem aula? Agora eu tô Dá pra ouvir, né? aparecendo. Agora tá. Jefferson, né? Eu só tô com uma dúvida grande aqui que eu não tô conseguindo... Tentei sozinho, mas não foi não. E nem consegui organizar, na verdade, a dúvida, mas vamos assim mesmo. Vamos organizar juntos, então. Por favor. Você tá falando desses conceitos todos, que são memória, inteligência, percepção.
E na minha cabeça, o que está se passando é, existe uma hierarquia do que é avaliável e do que é conceito de base para chegar a essa avaliação? Ou tudo isso tá numa mesma hierarquia e conforme eu tiver um objetivo de avaliação X, eu vou usar determinados conceitos? Jefferson, você está na aula de hoje, só me orienta aqui. Na aula de hoje você está desde o iniciozinho? Ou você, Cheguei 10 minutos depois. eu acho que foram esses 10 minutos, mas eu vou explicar agora para você e ver se é isso que é a sua dúvida. Você vai me dar um feedback se eu entendi direito, tá? Uhum. Nós temos uma avaliação neuropsicológica chamada de avaliação neuropsicológica extensa, completa, e tem uma avaliação neuropsicológica breve, tá? Na avaliação, você já estava aqui nesse momento? Já. Pronto, tem a ver com a sua pergunta, não é isso? Acho que sim. Na extensa, eu não faço uma discriminação, né? Do Isso. que eu vou avaliar ou não. Uma escolha. Na extensa, eu vou utilizar todos esses conceitos, né? Eu vou utilizar todas essas funções e eu vou estabelecer um mapa. Você vai pensar no mapa, eu vou estabelecer um mapa desse sujeito, tá? Então, eu vou considerar humor, vou considerar características de personalidade, vou considerar atenção, memória, linguagem, vou considerar tudo para compreender da melhor e mais ampla forma possível esse sujeito. Agora, se eu for realizar uma avaliação focada ou breve, vai depender do que chega para eu poder avaliar. Se chegar a habilidade, foi o exemplo que eu dei, né? A habilidade intelectual. Para eu avaliar a habilidade intelectual, eu não posso simplesmente aplicar um teste de QI, que a habilidade intelectual não é só o coeficiente intelectual. É também também memória, é também atenção, é também linguagem. Você concorda comigo? Sim. Então, a breve e a completa é que vai determinar se eu vou utilizar todas essas funções na minha avaliação ou se eu vou utilizar funções específicas. Eu entendi sua pergunta? Sim, eu acho que a minha questão é no sentido da avaliação breve mesmo. De se algum desses conceitos não é possível de ser avaliado e serve só como subsídio para algo maior. Por exemplo, a memória, né? Às vezes, para mim, a demanda, a avaliação de memória. Mas eu preciso avaliar a atenção como subsídio para dizer da memória. Apesar de que também posso avaliar diretamente essa atenção, né? Posso. Pode chegar para mim, a criança tem hipótese diagnóstica de déficit atencional. Eu posso avaliar especificamente a atenção. E aí, dentro desse exemplo que eu dei aqui agora, né, eu posso utilizar a atenção como subsídio para avaliar a memória, ou posso utilizar especificamente a avaliação da atenção. Depende da demanda. Fez sentido para você isso? Fez, agora ficou bem claro. Então, Obrigado. nada. Então, vamos lá. E aí, tem também uma outra que são as funções executivas. E eu tenho um exemplo para dar para vocês das funções executivas, né? Tem um vídeo muito famoso na internet, que é de um rapaz, de um jovem, que tem transtorno do espectro autista com altas habilidades. Altas habilidades. O que isso quer dizer? Quer dizer que o coeficiente intelectual dele é muito acima da média, tá? Então, ele tem um coeficiente intelectual acima da média esperada para a faixa etária dele, mas ele tem dificuldades nas habilidades sociais, né, na flexibilidade cognitiva. E ele fala assim, ó, para você me entender, você vai pensar em alguém que vai saltar de um avião com um paraquedas top de linha, paraquedas melhor,
mais moderno, com mais tecnologia, mais caro que existe, está nas costas dele. Mas ele não sabe como abrir o paraquedas. Vai adiantar ele ter todo esse equipamento se ele não sabe como usar? O que vocês acham? Não adianta, não é? Então, a inteligência, ela é um fator ótimo. A memória é um fator ótimo. Mas se você não tem as funções executivas bem desenvolvidas, não vai adiantar ter inteligência acima da média, uma memória top de linha, uma atenção top de linha, se você não sabe como utilizar isso. Então, eu gosto muito dessa definição do Spring do Lesac, que eles falam, né, que é um conjunto de funções complexas. Funções executivas, eu não estou falando de uma função, eu estou falando de um conjunto de funções que elas estão muito relacionadas, tá? E que vai garantir ou não o sucesso das outras funções cognitivas que nós estudamos. Eu posso ter uma boa linguagem, uma boa atenção, uma boa memória, um bom coeficiente intelectual. Se eu não tiver essas funções executivas aqui, eu vou ter um prejuízo. Então, vamos lá. Quais são, né, essas funções executivas? Iniciação ou volição. O que é a volição? Volição é o que fez vocês ligarem o computador para assistir minha aula hoje. Eu preciso de um movimento interno. Núbia, isso é motivação? Não. Motivação é o que faz vocês querer, né? Você vai querer ligar o computador para assistir a minha aula. Isso é a sua motivação. Sua motivação é, eu quero porque eu vou trabalhar com neuropsicologia, eu vou ganhar dinheiro no futuro, eu vou passar no concurso do SARA, pronto. Essa é a sua motivação, é interno. Volição é um movimento para executar essa motivação. Eu posso ter uma motivação de passar no concurso, mas não estudar. O sair do lugar e estudar é volição. Vocês conseguem perceber, gente, a importância disso no dia a dia do sujeito? Se ele não tiver uma volição desenvolvida, ele não sai do lugar, ele não começa nada. Planejamento. Professora, eu quero passar no concurso do SARA. Eu levantei e vim assistir a aula, eu levantei e estou assistindo todas as aulas de neuropsicologia. Mas só isso não adianta, eu tenho que fazer uma organização do meu estudo ao longo do dia. Eu tenho que ter um planejamento, eu tenho que ter a capacidade de planejar as minhas ações para chegar no objetivo final. Dei o exemplo do concurso, mas a gente pode pensar no dia mesmo, no cotidiano. Então, o Jefferson fala para mim assim, ó, professora, eu hoje, além da aula de neuropsicologia, ele acorda de manhã, assim, além da aula de neuropsicologia, eu preciso também ir ao centro, né? Preciso lembrar de carregar minha máscara, preciso depois ir lá na Evangélica pagar mensalidade, olha só, né? Ele tem várias atividades. E ele precisa planejar para que ele consiga fazer todas essas atividades de uma forma produtiva, de uma forma que traga benefícios para ele. Então, ele sabe que tem o horário da aula, é de manhã, ele sabe que ele tem que fazer atividade pré-síncrona, ele sabe que ele tem que ficar aqui num determinado tempo, ele sabe que depois ele tem o horário de almoço, mas depois do almoço dá tempo para ele ir no centro, e do centro é que ele vai para a União Evangélica. Ele fez um planejamento do dia dele. Para quê? Para que ele conseguisse ser funcional nesse dia. Levantamento de hipóteses, né? Será que a União Evangélica está fechada hoje? Será que a aula vai começar às 9 ou a aula vai começar às 10? Eu tenho que levantar hipóteses para fazer um bom planejamento. E o bom planejamento ele vai depender da flexibilidade do sujeito. Vamos imaginar que o Jefferson, ele more... Qual que é o bairro que você mora, Jefferson? No Maracanã. Maracanã. Pronto, exemplo ótimo. Então, o Jefferson mora no Maracanã. E aí ele pensa assim, olha, no Maracanã eu posso ir no centro
ou ir na Unievangélica primeiro. Tanto faz, porque eu estou na metade do caminho. Você concorda comigo, Jefferson? Sim? Não? Sim, é que eu fiz visual. Isso. Pronto. Agora, vamos imaginar que a Ana Clara mora lá no Jundiaí. A Ana Clara vai passar pelo centro da cidade para ir até a Unievangélica. Ela tem a flexibilidade de pensar, já vou resolver o que tenho para resolver aqui e depois eu vou na Unievangélica. Ela tem a flexibilidade do pensamento, né, de tomar uma nova decisão, porque ela vai chegar lá no centro e a loja está fechada. Ela fala, bom, então, se a loja vai abrir só 1h da tarde, eu posso ir na Unievangélica primeiro e passo aqui depois. Se ela levantou a hipótese da aula estar fechada, se ela levantou a hipótese da loja estar fechada, ela pode ter ligado antes para a loja e já fazer um planejamento dentro das informações que ela levantou. Vocês conhecem pessoas que têm um monte de coisa para fazer e se enrola e não dá conta de fazer nada? Quem é que não, né? Todo mundo conhece, não conhece? Pronto. Essas pessoas não têm rebaixamento cognitivo, essas pessoas não têm um déficit de atenção, muitas vezes não têm um problema na memória, mas ela tem problema, vamos chamar assim, nas funções executivas. Ela tem uma dificuldade em planejar, em flexibilizar o pensamento, levantar hipóteses, tomar decisões. E isso vai influenciar na qualidade do dia a dia dela. Tomada de decisões, autorregulação, julgamento, utilização de feedback, todos esses 4 aqui estão relacionados com um amadurecimento do sujeito. São capacidades que você vai desenvolvendo, são funções que você vai desenvolvendo ao longo do seu amadurecimento cognitivo. Então, eu não posso pedir para uma criança ter uma tomada de decisões de alguém de 12 anos. Alguém com 12 anos vai ter uma capacidade maior de tomar uma decisão. Autorregulação. Eu quero dormir, mas eu quero assistir aula e eu vou assistir aula primeiro e dormir depois. Eu regulei o meu comportamento. Né? Julgamento, capacidade de julgar tanto a minha ação quanto a do outro. Isso não pode ser feito com crianças, né, abaixo de 12 anos aí. Por quê? Porque ela vai ter dificuldade em compreender a subjetividade envolvida no julgamento. Autopercepção. Eu estou percebendo que eu estou desmotivada. Eu estou percebendo que eu tenho que criar novas estratégias para que eu não, né, perca o ano na disciplina de neuropsicologia. É se perceber dentro de um determinado contexto. E o envolvimento de working memory, que é essa capacidade da gente de eu já fiz isso uma vez, eu tenho isso registrado na minha memória e eu posso utilizar isso no meu dia a dia. Eu posso utilizar essa informação como uma informação que vai me trazer benefícios. Vocês estão vendo a diferença das funções que nós estudamos anteriormente e das funções executivas? Funções executivas, gente, é um conjunto de funções. São várias. Se eu falar assim, planejamento é uma função executiva, autorregulação é uma função executiva, autopercepção é uma função executiva. Tá? Essas funções executivas são extremamente importantes para abrir o paraquedas. Ficou claro? Alguém tem dúvida? Tem relação de algum déficit nas funções executivas com procrastinação? Sim, claro. Tem a questão de rebaixamento de humor, que pode estar envolvido. Tem a questão, né, de motivação, mas pode estar relacionado também com planejamento. Geralmente, Jefferson, a gente trabalha com pessoas, né, na clínica, a gente trabalha com pessoas com característica de procrastinação com planejamento. É ótimo, mas a gente precisa também trabalhar com ela as questões relacionadas à motivação para realizar aquela atividade. Você consegue perceber que tem uma questão emocional e tem uma questão de função executiva associada?
Tá sem microfone. Sim? Sim, eu só pausei. Ah, tá. Só não me parece claro quando você seguia mais para uma questão executiva ou mais para uma questão de humor. Quem é que vai determinar isso? A história de vida do paciente. E aí, muitas vezes, eu preciso lembrar, né, que existe uma história de vida ali. Às vezes, a motivação existe, mas não existe ali a volição. Às vezes, existe a flexibilidade de pensamento, a tomada de decisão, mas existe um rebaixamento de humor. Tem ali comportamentos que a gente entende que está relacionado com depressão. É a individualidade, Jefferson. Gente, a neuropsicologia talvez seja o momento que vocês percebam, assim, que, olha, tem uma história de vida ali. E eu preciso considerar a história de vida. Se vai ser mais das funções executivas ou mais da emoção, né, do estado emocional do sujeito, quem que vai determinar isso? O que vocês acham? É a história de vida dele. Professora, então as funções executivas elas se desenvolvem a partir da história de vida do sujeito. Elas não estão relacionadas com anatomia do cérebro nem nada. Está relacionada também. Lembra que eu falei agora sobre a questão da maturidade, do neurodesenvolvimento? Lembra? Falei agora. Falei assim, olha, o neurodesenvolvimento vai determinar também estar apto ou não para essas funções executivas. Eu não posso esperar que uma criança de 4 anos tome a decisão de assistir a aula. Por quê? Porque a tomada de decisão envolve uma maturidade do lobo frontal. Julgamento, né? Eu preciso entender a abstração, compreender a abstração. Isso só depois dos 11 anos de idade. Concorda comigo? Foi a Gabi que falou? Funções executivas, então. O conceito envolve necessariamente a resposta motora, efetiva e adequada à ação. Lembra do paraquedas? O paraquedas é, por exemplo, a inteligência, ou é a atenção, ou é a memória. O agir no paraquedas está relacionado com as funções executivas. É uma resposta motora. Eu vou levantar e vou fazer. Eu vou levantar e vou me posicionar. Né? Eu vou levantar e vou falar. Dificuldade em detectar através de instrumentos as queixas observadas nas atividades diárias do paciente. Por isso eu considero a história de vida dele. Por isso eu disse para vocês que a entrevista ou as entrevistas são extremamente importantes para fazer a avaliação neuropsicológica. Parte biológica. Foi a Gabi que falou agora? Acho que foi. Não foi, não. Mas eu até ia te fazer uma pergunta. Acho que foi a Simone que falou. As funções executivas, então, tipo assim, uma parte dela são as memórias operacionais, a flexibilidade cognitiva e o controle inibitório. Isso seria um conjunto das funções executivas? Estão relacionados com tudo isso aí, tá? Então, muitas vezes, e aí o Jefferson falou, né, é mais emocional, é mais biológico, vai depender, né, vai depender da história, né, da vida desse sujeito, eu tenho que considerar tudo isso. Danos em lobos frontais podem provocar importantes alterações de personalidade, conduta, né, com preservação da maioria das funções cognitivas. Não alterou a inteligência, não alterou a atenção, não alterou a memória, mas altera o comportamento sexual do sujeito. Pode estar relacionado com controle inibitório. Então, por quê que eu preciso dizer isso para vocês, né? Muitas vezes, na pós-lesão, o médico fala, ih, tá tudo ok. Tá falando, tá retendo informações, tá mantendo a atenção, né? A inteligência, tá tudo ok. Mas as funções executivas, elas não são avaliadas assim por instrumentos. A gente precisa considerar as atividades diárias do nosso paciente. Então, é dessa demanda da convivência social que vai me dizer se teve comprometimento nas funções executivas.
Personalidade e humor, eu vou considerar a aparência, o estado emocional, o pensamento, né, a curva vital, a motivação, para fazer uma avaliação neuropsicológica. Teste de personalidade é utilizado? Sim, é utilizado, tá? As características de humor, né, temporário, daquele momento, precisa também ser considerado. O sujeito na avaliação neuropsicológica, ele é biopsicossocial. Ele é neuroanatomia, neurofisiologia, ele é o espaço que ele vive, ele é a família que ele tem, condição econômica, social, os estímulos que ele recebeu antes, né, de uma lesão ou até o momento da avaliação. Tudo isso precisa ser considerado. Até aqui tudo bem, gente? Professora, eu tô confusa. Qual que é a hierarquia aí? Vem funções cognitivas e depois executivas? Como é que é a relação dessas? Tipo, tá confuso para mim. Não existe essa hierarquia, não existe um superior ao outro e não existe um separado do outro. As funções executivas estão aqui dentro das funções cognitivas. Funções cognitivas são todas as funções envolvidas no aprender do mundo. Até aqui tudo bem? Então, eu estou aprendendo no mundo. Todos os meus comportamentos são comportamentos aprendidos. Agora, para que eu possa aprendê-los, para que eu possa viver no mundo, eu preciso dessas funções cognitivas como um todo. Inteligência, memória, atenção, linguagem, funções executivas, visoespacialidade, visoconstrução. Eu preciso de tudo isso junto. Eu não vivo num mundo com mais de um menos do outro. Fala. Nós vamos entrar nesse mesmo link, tá bom? Certo? As funções executivas, então, são um tipo de função cognitiva, assim como a inteligência, a memória. Isso, estão dentro das funções cognitivas, do que a gente chama de funções cognitivas. São as funções que nós vivemos, né, que nós atuamos no mundo. A diferença é que as funções executivas estão relacionadas à execução, né, funções executivas.